que permitem reduzir drasticamente o consumo de carne com benefícios económicos para o orçamento familiar e que, portanto, mantém a qualidade total da alimentação familiar, se calhar até a um nível superior. E sobre a água, há impactos também? Em termos de água, bom, lá está. Nós temos estatísticas para outros países, muitas vezes em Portugal, enfim, já toda a gente sabe que há despejos ilegais para riachos e ribeiras e rios e, portanto, há muitos problemas não resolvidos em termos de efluentes nas explorações pecuárias intensivas. Nos Estados Unidos estima-se que 40 mil quilómetros de rios foram já e estão, neste momento, contaminados por causa das explorações intensivas. É preciso perceber uma coisa, o que é que se passa atualmente que não era a realidade aqui há 50 ou 60 anos atrás, é que a agricultura era um sistema integrado, em que a produção animal consumia os restos vegetais, produzia fertilidade, a fertilidade voltava para a terra e permitia nova produção vegetal. Portanto, havia ali um ciclo fechado em que o solo e a produção animal trabalhavam em conjunto na mesma exploração agrícola. Agora, por causa dos subsídios é que criaram este enviesamento, nós desacoplamos uma solução ideal e criámos dois problemas. Por um lado, a produção agrícola vegetal sem o input dos estromos animais e, portanto, completamente dependente, a não ser na agricultura biológica, da utilização de fertilizantes sintéticos, que por eles já são muito poluentes, e, por outro lado, a produção animal intensiva, que produz lagoas infinitas de esgotos, de efluentes, de estrumes, que ficam a contaminar as linhas de água e os aquíferos subterrâneos porque não têm aproveitamento, porque ficaria muito caro pegar nesses enormes volumes e levá-los de volta para a exploração agrícola. Portanto, por um lado, há essa contaminação da água por causa do excesso de estrume. Por outro lado, essas lagoas são autênticas bolsas genéticas e então é muito fácil aparecerem doenças novas dessa conjugação, desse cruzamento do estrume de centenas de milhares de animais no mesmo sítio. Sim, depois vou dar a palavra ao Vítor. Sim, mas deixe-me só terminar ainda em relação à água. Talvez as pessoas, isto também está calculado, uma pessoa que coma carne, como é a média portuguesa, e a média portuguesa, abro já um parênteses, não é sustentável, nem existe equidade, ou seja, se todo o mundo comesse como comem carne os portugueses, nós precisamos não de 5 como os americanos, mas de 2,3 planetas, portanto, não há produção mundial suficiente para toda a gente, se todos comerem como nós, portanto, não temos o direito de estar a comer acima do que é possível para o planeta todo, não é justo, mas se nós comermos carne nesse nível, isso corresponde a mais ou menos 17 mil litros de água consumidos por dia. Água escondida que foi utilizada para a produção de rações, etc. Se nós formos vegetarianos, portanto, não comermos carne vermelha, precisamos, o nosso custo diário em água são 1.200 litros. Portanto, isso dá para perceber o enorme impacto a nível da água. Por exemplo, há quem diga, enfim, é uma estatística que se encontra em várias referências, que um bezerro de 500 quilos utilizou para crescer até esse peso água suficiente para fazer flutuar um navio de guerra. Portanto, nós estamos a falar de dimensões... As imagens são avassaladoras, realmente. Mas é uma questão de fazer as contas. Os números... Não, são imagens que permitem perceber o que é que está em causa. Quando a gente chega ao supermercado, a gente não vê a água escondida, mas ela foi gasta na mesma. E, portanto, estas parábolas permitem perceber qual é a real pegada do consumo de carne vermelha intensiva, enfim, claro, que é a carne... Cuja imagem é exatamente igual se olharmos no desperdício caseiro que fazemos, nos banhos, nos duches e nessas coisas. E é muito mais coisas. Mas eu peço desculpa por ter pedido a palavra. É só para fazer uma leitura de um nosso flyer, e que é extremamente oportuno em relação... do estrume sendo usado... E não só. Eu queria só dizer, porque mesmo no que a doutora referiu, nós estamos demarcados completamente. Eu vou ler ipsis verbis o que aqui diz. A carne Barrosã é proveniente de bovinos da raça Barrosã, raça autóctone portuguesa, referência emblemática da bovinicultura nacional. Habitantes ancestrais das terras altas do norte de Portugal, estes animais pastoreiam livremente nos báldios e nos lameiros tradicionais, em perfeitas condições de bem-estar animal, usufruindo da pureza natural desses lugares, contribuindo significativamente para a preservação da paisagem,
montanhesa, para a biodiversidade e para a sustentabilidade da economia rural da região. Isso já tinha dito tudo. Isto Não precisava de ler. Já tinha dito isso tudo. O que queria perceber... Mas é igual nas outras raças. Portanto, ou seja, tudo que raças autóctones... Portanto, tudo que é raça autóctone e tudo que é criado em regimes extensivos acontece isso. É porque depois é assim, se não temos os animais para pastoreio, depois no fim temos os incêndios, que é uma coisa um bocado complicada. Isto as coisas não podem ser dissociadas umas das outras, não é? Claro, até mesmo em Portugal temos o equilíbrio vantagem. É fundamental. Claro, em Portugal temos vantagens. Disse há bocado, mais de 50% dos animais nos lameiros e nos báldios para também com os estrumos adubarem essas terras para garantir a biodiversidade. Portanto, isto, mais uma vez eu digo, tem que haver um equilíbrio. Quer dizer, não podemos olhar só num sentido. Porque não há nada na vida, infelizmente, que só tenha coisas boas ou que só tenha coisas más. E na verdade, eu penso que o equilíbrio Vitor, é o mais eu não sei se tinha acertado. coisas a acrescentar em relação a tudo isto dito aqui, entretanto, mas queria lhe perguntar também, porque a Margarida falou dos transgénicos, se nós devemos ter algum tipo de preocupação quando escolhemos os nossos alimentos em relação a essa matéria. Eu acho que devemos ter. Nós temos falta de estudos de longa duração em relação aos transgénicos, não é? E essa é uma Foi pecha... publicado um ano passado, em setembro. Exatamente, e que não teve grandes resultados também, não é? Efetivamente, existe uma coisa que se chama a precaução, não é? E quando não há estudos, também devemos ter uma atitude defensiva. Ou seja, neste momento não é possível saber qual é o impacto. Neste momento, nós temos o impacto ambiental, que nós já sabemos que é uma ameaça. O transgénico é uma ameaça, do ponto de vista de biodiversidade, claríssima. Nós temos casos dramáticos em vários pontos do mundo em que a biodiversidade foi perfeitamente devastada. E depois há aqui outras implicações, porque estas estratégias... A Monsanto é que está, no fundo, por trás, em grande medida, do transgénico, e há aqui depois... Despletam-se aqui situações dramáticas do ponto de vista económico com este apoderamento que eles fazem das sementes e da dependência das sementes deles. Isto levar-nos aqui para longas conversas em relação a este autêntico crime, na minha opinião. Mas o transgénico vem de uma lógica que, para mim, que não tem lógica nenhuma, que é aquilo que eu estava a dizer no princípio. Nós somos capazes perfeitamente de sustentar o mundo sem necessidade de correr riscos que estão associados aos transgénicos. Não temos necessidade, nós somos capazes de alimentar a população mundial sem dificuldade, com os meios e com o conhecimento tecnológico que já temos atualmente. E, portanto, um dos grandes argumentos do transgénico foi um bocado feed the world, não é? Quer dizer, nós temos aqui plantas que são muito resistentes, que são muito assim, que são muito assado, precisam de menos agrotóxicos, precisam de não sei o quê, e portanto, é a via. Eu acho que é um grande negócio, mas não é um ótimo negócio para a população, nem pouco mais ou menos, e portanto, nós temos aqui riscos para a saúde que não estão esclarecidos, minimamente esclarecidos, e portanto, penso que nós não devemos evoluir por aí, e felizmente eu acho que a Europa tem sido muito defensiva em relação aos transgénicos. Esperemos que se mantenham defensivos, porque há muito para provar e há muito para esclarecer em relação aos transgénicos. Eu só queria acrescentar aqui duas coisas em relação ao que se tem falado. Eu não tenho nada contra quem produz carne, porque eu também sou um consumidor de carne. Eu faço uma dieta omnívora diversificada, consumo de carne, consumo de peixe, consumo de tudo. Só que eu acho que tem que se passar aqui algumas mensagens que sejam claras. O consumo excessivo de alimentos de origem animal tem um preço para a saúde. É preciso dizer isso. E é preciso também dizer o que é o consumo excessivo. E aqui já foi dito. Não é? Portanto, nós temos que ser muito parcimoniosos com o consumo destes alimentos. Se gostamos muito do sabor, porque eles têm um sabor, e eu acredito que a Carla Barrosã, nesse aspecto, seja campeã, então temos que adaptar a nossa culinária, não é? Aquela coisa que eu estava a dizer, vamos incorporar nos alimentos, vamos comer croquetes, vamos comer rissóis de carne feitos no forno, que nem sequer são fritos, e a gente põe lá a carne. Mas porquê que se for em croquete é diferente de ser um bife? Porque é misturado com outros Porque é misturado, a captação é muito menor, o peso que vai ali de carne... É para reduzir a quantidade de carne. É para reduzir a quantidade. Mas depende depois da quantidade de croquetes que eu comer, ou não? Claro que sim, mas... Se for ver, a quantidade de programa, a quantidade de carne de programa que está lá, de alimento, é muito menor. Nós temos que arranjar estratégias de usufruirmos do sabor. Eu gosto do sabor de carne, e de certeza nunca experimentei a barrosã, mas gostava de experimentar. Gosto muito do sabor da carne, mas eu tento comer em quantidades muito inferiores. Não pode pôr aquela pasta mirandesa, senão ele assusta-se com a quantidade de carne. Tem que ser só... Exatamente, a pasta mirandesa dá para... Um terço. Depois, outra mensagem também importante. tem, não tem? A pasta Barrosã? Eu estou preocupado que saiam daqui mensagens claras. Portanto, uma mensagem internacional e consensual em todas as grandes autoridades do mundo, Walter Wheeler, toda a gente que está preocupada com a saúde pública, com as doenças crónicas não transmissíveis, que são perfeitamente evitáveis, e agora estou a falar aqui de saúde humana, é reduzir o consumo de produtos de origem animal e apostar no consumo de origem vegetal. Dentro dessa questão da carne, a carne vermelha tem uma fasquia, são 500 gramas por semana.
Ok? Pronto, é isto que fique claro. E os processados de carnes, fugir deles. Consumir, para si não, mas em festa. Depois, a questão da forma como é produzida. É claro que é importante. Estamos aqui a falar em termos de impacto ambiental e em termos da contaminação do alimento por coisas que não são desejáveis. Estão por todo lado, eu realmente ponho as mãos em cima desta mesa, ou com a roupa que eu tenho em contacto com o meu corpo, já estão a passar substâncias químicas para o meu sangue. Mas isto não invalida que eu não as queira controlar e que não as queira minimizar, quer seja na cadeia alimentar, quer seja no meu estilo de vida, não é? E, portanto, aqui eu interesso-me o biológico, sem dúvida. Investo em produtos que sejam certificados do ponto de vista das práticas, se estou numa cultura intensiva, se não estou numa cultura extensiva e se os solos são controlados, se não são solos que estejam contaminados, onde o animal anda a comer. E nós vimos aqui, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico, eu penso que não sei se é possível de mostrar. Sim, eu acho que sim, se o puser à sua frente, talvez se consiga ver. Em que temos, aqui nesta coluna está o impacto ambiental. Aqui Esse mal sabe, ele é branco. É branco. E, portanto, só o azul é que se consegue perceber bem. Mas estava a falar dessa coluna maior? Nesta coluna maior, portanto, nas abscissas, não é? Aparece aqui, portanto, uma coluna. Quanto maior o impacto ambiental, mais alta é a coluna. Este é o padrão alimentar comum, não é? Em que estão produtos de origem animal de todo tipo. Não é só carne, então de todo tipo. Depois aqui já temos numa produção que não é intensiva. O impacto ambiental cai a pique, como veem. Aliás, é sustentável em muitos casos. Portanto, estamos a falar, por isso é que eu estou a dizer que não é só a quantidade que eu como, não é? Para a minha saúde, mas é também o impacto ambiental quando nós optamos pelo aquilo que não é intensivo. E depois temos as várias opções vegetarianas. A vegetariana com laticínios, a intensiva, produtos de produção intensiva, não intensiva, a completamente vegetariana, ou os chamados veganos estritos, intensiva e não intensiva. Portanto, e fica aqui claro que, evidentemente, do ponto de vista do impacto ambiental, é muito importante optarmos por aquilo que não é produção intensiva, se nós estamos preocupados com a sustentabilidade do planeta, que devemos estar todos preocupados, não é? Porque isto é uma contagem crescente para a desgraça, não é? Mas os agricultores estão preocupados com a sustentabilidade do planeta, é porque eles vivem, portanto, da terra para obter o seu rendimento. Portanto, é preciso, portanto, os agricultores, muitas vezes há um pouco a ideia de que há os ambientalistas de um lado e os agricultores do outro lado. Mas aqueles que sofrem o primeiro impacto das boas ou más práticas que praticam são os agricultores. Portanto, não precisa ninguém que venha dizer que se aplicarem um produto que provoca a esterilização do solo, que aquilo é mau para eles. Eles sabem, portanto, no ano seguinte reduz a sua produção. Daí eu ter dito também a questão de passar a mensagem clara, o facto de ter em Portugal 50% da área da superfície agrícola utilizável ser pastagens, portanto, não, quer dizer que tem havido uma evolução no sentido de arranjar formas mais sustentáveis, até porque são mais baratas. Portanto, são mais baratas. A questão que há bocado refalou aí há bocado do fim das energias fósseis, portanto, baratas, portanto, realmente não há. Hoje em dia são muito caras, portanto, o consumo, digamos, os combustíveis mesmo chamados o gás óleo agrícola, digamos, portanto, o custo é muito elevado. Portanto, as pessoas vão encontrando alternativas porque é economicamente sustentável. Portanto, a gente sustentável não é só em termos ambientais, também tem que ser em termos económicos. Portanto, não há uma coisa sustentável sem outra. Portanto, isso é importante também passar aqui um pouco essa imagem. E que torna muito mais sustentável. O problema é que não sei o que é que se passa em relação ao Brasil ou noutros países onde vêm produtos que eu não controlo. Porque há aqui uma evidência, eu por acaso tinha aqui um gráfico, portanto, isto também já são dados de 2002, que se vê qual é que é, neste caso, o aumento crescente, digamos, do consumo de carne na Ásia. Onde é que está a haver um aumento significativo de carne no nível mundial? É na Ásia e na América Latina, onde está associado a uma melhoria do rendimento das próprias populações. Porque na Europa está mais ou menos estabilizado. Portanto, na Europa o consumo de carne está mais ou menos estabilizado, portanto, ao longo de mais de 15 anos. Não tem aumentado, não é? Tem-se mantido. Mas tem-se mais ou menos, tem um acréscimo muito pouco significativo, até como também nos próprios Estados Unidos da América. Pronto. Porque também há um limite, quer dizer, mesmo o rendimento, se aumentar para o dobro, não consigo comer o dobro da carne, ou o triplo da carne. Portanto, há um limite físico, não sou como tanto que a pessoa, não é a pessoa que é mais rica, eu tenho lá em casa 4 frigoríficos, só tenho um, portanto, pode ter um melhor, não é? Mas não tenho 4, não é? Portanto, as coisas há um limite para esse tipo de coisas. Para o consumo não há limite para a ingestão. Pronto, com certeza. Pronto, assim, também. De certa maneira, não parece que as pessoas também há aqui uma questão de sustentabilidade, a questão também do desperdício, portanto, as pessoas hoje em dia também pagam muito, portanto, pelo lixo também que fazem, também as pessoas hoje em dia já repensam a sua maneira, digamos, de o que é que faz do desperdício, porque também sai caro. Portanto, aqui a questão económica é muito importante. Claro, isso às vezes é fundamental para as pessoas terem um bocadinho de consciência das coisas, não é? E em Portugal, portanto, há uma tendência, portanto, em termos futuros, para que a produção seja muito mais sustentável, amiga do ambiente e economicamente sustentável. Apesar de nós sabermos que agora, isto é um pouco aqui à parte... Mas o que é que tem mudado na produção que a tem tornado mais amiga do ambiente? São as questões económicas, portanto, acabam por levar as pessoas a arranjar alternativas. As imposições. Agora, os fitofarmacêuticos, os produtos que são utilizados, adubos, pesticidas e para combater pragas,
E eu posso falar também um pouquinho disso, embora não seja a minha área, mas na cooperativa de boticas também temos uma secção que vende os adubos e fitofarmacêuticos, e tudo isso é devidamente controlado, está em instalações próprias, tem pessoal credenciado que teve que fazer formação específica para vender aos produtores. Fazemos periodicamente ações de formação sobre a utilização, e os próprios aplicadores têm que ter formação, têm que ter os equipamentos de proteção individual e, acima de tudo, que é o mais importante, aprendem a fazer as diluições, porque primeiro era como as diluições dos produtos, porque é uma coisa fundamental. Porque primeiro as pessoas usavam, como se diz na gíria, a olhómetro, que era uma tampinha, que é uma medida que a mim me incomoda muito, é uma tampinha. E como sou veterinário também me acontece isso muito, depois nas consultas com os animais, doutor, eu tenho uma tampinha. Uma tampinha não é medida. A tampinha pode ser grande ou pequena, o produto pode ser muito ou pouco concentrado. E, portanto, os agricultores agora aprendem e têm informação específica, até porque são controlados e são fiscalizados por equipas próprias que controlam a atividade agrícola. Aliás, eu posso lhe dizer que a atividade agrícola é tão controlada, a atividade agrícola e pecuária é tão controlada, ou mais que se calhar aqui a indústria. Porque tem inúmeros registros que têm que fazer. Os animais são controlados, é tudo escrito, é tudo registado. Os tratamentos nos animais são registados num livro. É preciso pôr lá quais foram os medicamentos que se utilizaram, os princípios ativos, o intervalo de segurança, se o intervalo de segurança foi cumprido ou não. Portanto, está tudo controlado. Inclusivamente na parte fitofarmacêutica, exatamente a mesma coisa. Portanto, eles têm que usar naquelas diluições, são ensinados a usar nas diluições certas, porque se utilizarem menos não estão a fazer nada, eles vão lançar produtos para o terreno sem validade nenhuma, e se utilizarem mais estão a deixar resíduos que não interessam, não é? Que são altamente prejudiciais. E as próprias embalagens, que era uma das coisas que antigamente se deixavam em qualquer lado e que muitas vezes se lançavam nos cursos de água, porque todos sabemos que assim acontecia. Agora, nós na cooperativa temos a secção também para a recolha dessas embalagens, que são guardadas em sacos específicos e que depois são recolhidos pela agência a nível nacional que faz essa recolha dessas embalagens. Portanto, há sem dúvida nenhuma uma crescente preocupação e um crescente gesto de cidadania. Depois vão para centros de reciclagem. Vão para centros de reciclagem. Posso interromper? Só para lhe dar uma ideia, a partir de 2014 vai ser muito mais complicado comprar um produto fitofarmacêutico numa cooperativa de comprar um medicamento numa farmácia. Mas de longe. A pessoa nem sequer tem noção. Portanto, em termos de legislação e posição comunitária, o que está previsto ser aprovado em termos legais é que portanto, primeiro só podem comprar pessoas, portanto, produtos farmacêuticos se estiverem certificados e credenciados com um cartão que os identifica, tem que registar, tem que ter guardado durante 3 anos, portanto, as quantidades em que foram aplicados, onde é que foi aplicado, em que local que foi aplicado, em que cultura é que foi aplicado, durante 3 anos. E quem vende vai ter que guardar esse registro durante 5 anos. Repare, portanto, é muito mais complicado, digamos, que comprar um medicamento de venda livre, uma farmácia, com um anti-inflamatório, portanto, ninguém pergunta para onde é que é, como é que eu utilizo ou como eu não utilizo. Sim, e nós, muitas vezes, os medicamentos que temos lá em casa e que depois já não precisamos deles, também não nos damos o melhor destino. Que a agricultura, as coisas não são bem assim, que as coisas são ao contrário, está em roda livre, não é bem assim, está aqui e posso dizer. Para terminar, Vitor. Eu só queria enfatizar aqui um aspecto, que é o facto das pessoas também, se estão interessadas nas questões ambientais, optarem por produtos de origem nacional. Porque se eu vou comprar carne que vem do estrangeiro, mesmo que seja biológica, ela vai ter que fazer uma viagem enorme. E isso tem um impacto enorme na pegada ambiental. Portanto, comprar local, comprar próximo, muito bem, também Margarida, tem postos ambientais muito importantes. Eu gostava só de terminar com uma citação do Albert Einstein, que toda a gente conhece como grande cientista, e que dizia que nada fará tanto pela nossa saúde e pelas nossas perspectivas de sobrevivência neste planeta como a adoção de uma dieta vegetariana em grande escala. Portanto, ele lá teria as suas razões, muito antes da crise das vacas loucas. É uma sugestão, fica para os espectadores pensarem, também refletirem. O Banco Farmacêutico conta este ano com o apoio da Ordem dos Farmacêuticos da Associação Nacional de Farmácias. No sábado, várias farmácias vão estar abertas para receber donativos. Venha saber como pode ajudar na resposta dos parceiros. Luís Mendonça, bem-vindo à Sociedade Civil, é o Presidente do Banco Farmacêutico. Antes de falarmos desta campanha que vai acontecer no sábado, explique-nos o que é o Banco Farmacêutico. O Banco Farmacêutico foi uma associação que nós criámos, os fundadores, para dar uma resposta social na área do medicamento e da saúde
mas especificamente do medicamento àqueles que mais precisam. Foi criada por farmacêuticos? Inicialmente farmacêuticos, sendo que depois juntaram-se pessoas de outras áreas também ao projeto. Muito bem. E então agora, no sábado, há uma recolha que vai ser feita em várias farmácias, não é? Vão recolher o quê? Medicamentos? Vamos recolher medicamentos não sujeitos a receita médica ou então outros produtos que as instituições também necessitem para dar resposta às necessidades dos seus utentes, que serão de venda livre também. São outros tipos de produtos. Não serão os medicamentos sujeitos à receita médica. Portanto, eu se tiver medicamentos em casa dentro do prazo que não necessito, posso levá-los a uma farmácia e entregá-los, é assim? Não. Então? A recolha é feita são medicamentos novos que são comprados nesse dia na própria farmácia. Portanto, os utentes da farmácia que se dirigirem à farmácia serão abordados por um voluntário do Banco Farmacêutico que explicará qual instituição que irá ser beneficiada e minimamente como é que se processa, e depois o utente é convidado a comprar um medicamento para doar. Pronto. Eu penso que esta confusão poderia existir para muita gente, pensando que poderia provavelmente pegar os medicamentos que tinha e levá-los. E de facto é uma... Como é que as pessoas... Diga, é uma dúvida que as pessoas têm. É uma dúvida que as pessoas têm, de que nos é colocada e que deve ser de facto esclarecida, porque mesmo as pessoas mais carenciadas necessitam de medicamentos com toda a qualidade e segurança que todos nós precisamos quando vamos comprá-lo diretamente à farmácia. Claro. Quem for uma farmácia nesse dia que esteja ligada a esta campanha vai ser abordada nesse sentido, mas e quem quiser colaborar voluntariamente, ou seja, ir a uma farmácia que tenha próxima, como é que podemos saber quais são as farmácias que estão envolvidas nesta campanha? A lista das farmácias que estão aderentes à nossa campanha está no nosso site, que posso aproveitar para dizer é www.bancofarmaceutico.pt. E lá estamos a vê-lo no rodapé também para as pessoas poderem tomar nota se quiserem. E lá poderão então encontrar a lista das farmácias. As farmácias este ano, ou as zonas, as regiões onde o Banco Farmacêutico vai ter lugar, é essencialmente no sul e centro do país. E portanto, quem quiser ajudar doando um medicamento, pode ir saber qual a farmácia através do nosso site. Quem quiser ajudar sendo voluntário numa farmácia, que neste momento também ainda precisamos de alguns, principalmente para a cidade de Lisboa, é uma questão também, através dos contactos do nosso site, entrar em contacto connosco. Bom, então vamos falar disso, que é uma outra questão. Vocês precisam de pessoas que vos ajudem nesta campanha. Claramente. E que se inscrevam para vos ajudar. Portanto, podem fazê-lo através do site. Qual é a tarefa? Qual vai ser a tarefa destes voluntários? É preciso pessoas específicas ou qualquer pessoa pode ser voluntário? Nós pedimos apenas que sejam pessoas com mais de 18 anos. Pessoas responsáveis, que saibam dizer e tirar as dúvidas todas que possam surgir, sabendo que estamos a tratar de medicamentos, embora o voluntário não tem especificamente, aliás, não deve dar informações sobre os medicamentos, porque a lista de medicamentos tem a equipa da farmácia. Dará informações sobre a campanha? Exatamente. No fundo, também o voluntário tem o grande valor de naquele dia, mostrar que está a acontecer uma coisa diferente na farmácia. Claro. Portanto, quantas pessoas precisam? Nós, cerca de mais de 300. Não, neste momento, nós temos 300 voluntários espalhados, teremos 300 mais espalhados por todo o país. Neste momento, precisamos talvez ainda de uns 20. Sobretudo na zona de Lisboa. Na área de Lisboa, portanto, quem quiser pode inscrever-se e ajudar esta campanha do Banco Farmacêutico. Há quantos anos é que fazem esta campanha? Esta vai ser a 5ª jornada. É a 5ª. Anos. O ano passado, tem uma ideia quantos medicamentos recolheram? Foram cerca de 10 mil. 10 mil? 10 mil embalagens de medicamentos. Embalagens. E depois elas não são entregues diretamente pelo Banco Farmacêutico a quem precisa desses medicamentos. Como é que são distribuídos depois? Nós temos parceria este ano com 67 instituições de solidariedade social, IPSS e Misericórdias, e os medicamentos são entregues a essas instituições, que beneficiam depois os seus utentes. Portanto, são distribuídos depois pelas instituições particulares de solidariedade social que estão mais próximas, não é? Exatamente. Dos utentes. E este ano estão à espera de conseguir mais? Tem vindo a aumentar o número? Tem vindo a aumentar, vamos ver. Também sabemos que o país está a enfrentar dificuldades e as pessoas que se dirigem à farmácia, obviamente, também são atingidas por essas dificuldades. Claro.
Mas, apesar de tudo, esperamos que quem possa ainda ajudar o faça generosamente, porque há sempre alguém que precisa mais do que nós. Portanto, já sabe que é no sábado, dia 16 de fevereiro, em muitas farmácias vai poder doar medicamentos a quem precisa, se tiver essa possibilidade. Muito obrigada, Luís Mendonça. Espero que a campanha corra bem este ano, mais uma vez. Conheça agora outras iniciativas dos nossos parceiros na agenda. O Museu do Oriente promove o curso China Os Últimos 3 Séculos, ao longo de 12 sessões que decorrem até 23 de março. A formação percorre os últimos 3 séculos da história do gigante do Oriente, desde o período do apogeu do Velho Império até à modernidade. Obras do pintor português Júlio dos Reis Pereira estão expostas no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta mostra centra-se sobretudo nas primeiras etapas do percurso artístico do pintor, destacando o trabalho surrealista e expressionista. Está patente até 7 de abril. A Liga para a Proteção da Natureza promove uma caminhada de identificação e esclarecimento sobre o modo de conservação e confecção de cogumelos. É o encontro Fungos Apetitosos, com lugar marcado no Centro de Educação Ambiental do Val Gonçalinho, em Castro Verde, no dia 16 de fevereiro. O Fado e o Mar encontram-se no Oceanário de Lisboa, numa série de concertos com voz e guitarras envolvidos num cenário marítimo. O Fado no Oceanário decorre todas as terças e quintas-feiras, mediante marcações prévias e sujeito a um número mínimo de espectadores. O Museu Nacional de Arqueologia abre as portas para as antiguidades egípcias. Trata-se de uma exposição permanente, constituída por mais de 500 peças que contam mais de 5.000 anos da história, sobre esse ponto do globo que desperta a curiosidade de pessoas de todo o mundo. Estamos no final do programa de hoje. Vou deixar-lhe 2 sugestões de leitura, como é habitual, antes de fecharmos. Uma delas é um livro muito pequenino, mas muito interessante, de Rui Zinck, A Instalação do Medo. Conta uma história a Rui Zinck, 2 pessoas que batem à porta para instalar o medo na casa de uma senhora, como quem vai instalar um contador da luz. E depois, um outro livro, que é um livro de fotografia, do fotógrafo Georges Dussault, sobre o Douro, um trabalho feito e publicado pelo Museu do Douro, também muito bonito, sobre esta região. E fechamos o programa por hoje. A Sociedade Civil vai regressar amanhã e no dia de São Valentim, ou dia dos namorados, como agora se diz, vamos falar sobre a ciência da paixão. Sabia que demoramos 12 segundos a apaixonar-nos e a paixão pode durar mais ou menos 2 anos? Isto segundo alguns estudos, claro. Vamos ver mais sobre isto amanhã. O que é que será que nos faz apaixonar? O que acontecerá no nosso cérebro? Não vai demorar nem 12 segundos, nem 2 anos para sabermos as respostas. Basta estar connosco amanhã no Sociedade Civil. Até amanhã, já sabe, Sociedade Civil somos todos nós.